Amém. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas. Eu quero ler o capítulo de número 18. Capítulo de número 18, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Uma palavra bem conhecida. Quanto mais conhecida, a gente conhece mais, né? Aleluias. Capítulo 18, Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, o versículo de número 35. Texto, uma narrativa bíblica bem conhecida. Estava ali sentado. Deus deu essa palavra, amém? Quem achou, diga amém. Diz assim: e aconteceu que quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. E Jesus disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo, e em seguida seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Pode se assentar, exaltando, engrandecendo o nome do Cordeiro de Deus. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra do Senhor aqui que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar ela nos evangelhos sinóticos. O que é sinóticos? É que quer dizer a mesma coisa. Mateus, Marcos e Lucas. Eu escolhi o de Lucas porque para mim parece mais uma ordem cronológica. Porque se você observar Mateus, ele vai dizer que Jesus estava saindo de Jericó. Mas Lucas, ele vai narrar que Jesus estava chegando em Jericó. Isso não há contradição, porque a Bíblia não tem contradição. O que está acontecendo aqui é que existia duas Jericó. Então um está narrando Jesus saindo de uma e entrando em outra. E de outro está narrando Jesus saindo. Então não há contradição. O correto aqui é que Jesus está se aproximando de Jericó. Ele está saindo, ele está indo para caminho de Jerusalém. E quando ele está em Jericó, a Bíblia vai dizer o quê? Que quando ele se aproximou, um cego estava sentado à beira do caminho. E por que ele estava à beira do caminho, este cego? Porque era um lugar propício para pedir esmola, porque uma pessoa que tinha uma deficiência nesse tempo de Jesus, ela não podia trabalhar. Ela era uma pessoa que viveria de esmola, pedindo para as pessoas. Então, como ela não tinha sustento, a única forma de ela sobreviver era mendigando. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele está se aproximando de Jericó. E quando Jesus se aproxima de Jericó, este cego, ele era cego,
mas ele poderia ouvir ainda. Ele era cego, mas ele tinha o ouvido bem aguçado. Porque você sabe, você vai ver que até os melhores músicos são cegos. Por quê? Porque eles ouvem melhor. Ele tinha uma deficiência. Só que enquanto esta deficiência, ele tinha uma deficiência, outra coisa na vida dele sobressaía. Ele era cego, mas o ouvido, a audição dele sobressaía. E a Bíblia diz que quando Jesus está chegando em Jericó, vai haver o quê? Barulho. Vai haver uma multidão. Ele não podia ver, mas ele ouviu. Ele ouviu o barulho da multidão. Por quê? Porque aonde Jesus está tem glorificação, ou não? Aonde Jesus está tem adoração, sim ou não? Eu sei que tem gente que diz: ai, eu não gosto de igreja barulhenta. Amém. Eu sei que tem gente que diz: para que gritar tanto? A gente não é surdo. Aí eu falo: mas eu também não sou mudo. Porque aonde Jesus está, irmão, tem que ter adoração. Porque a gente veio aqui para adorar. Aleluia. Nós viemos aqui para glorificar a Deus. Por isso que aqui é o ambiente de culto. Aqui é ambiente para isso. Aqui é ambiente para quê? Para adorar. Aqui é ambiente para gritar e glorificar a Jesus. Porque só quem sabe da onde Jesus tirou, irmão, não entra para o culto e fica de boca fechada, não. Da onde Jesus me tirou, da droga, da prostituição, da onde Jesus me tirou, irmão, lá no mundo a gente ia para o show, né, irmãos, de Exalta Samba, ia para o show do Belo, gritava, né? As mulheres gritavam, outros iam pro show lá do Leão do Leonardo, gritava, ia para outra, para sofrência, chorava, né, irmão? Não era assim? Agora chega na presença de Jesus. Você acha que eu vou ficar calado? Você acha que eu vou ficar de boca fechada? Lógico que não. Eu não me conformo, eu não me conformo. Um crente num ambiente de culto perder para uma torcida de futebol que diz lá: aqui tem um bando de louco. Não, aqui tem louco por Jesus. Aqui tem um bando de louco por Jesus. Quem é? Aleluia, glória. Irmão, tem gente que a gente vê assim. Tem gente que a gente vê, ela não dá um glória dentro da igreja. Houve um pastor que ele estava na igreja lá, e ele era todo Aí um dia os irmãos encontrou o pastor lá no estádio. Lá no culto ele não manifestava, mas quando viu o pastor no estádio, ele estava lá, gritando. Ô pastor, meu Deus, lá no culto para Deus você não dá uma glória. Não que é errado ir, não é errado não, irmão. Eu já fui, levei até minha filha para o estádio. Mas só que eu não posso perder. Jesus tirou nós, irmão, do lamaçal do pecado. Jesus tirou nós, irmãos, de uma vida. O milagre que Jesus fez, o maior milagre foi o quê? A salvação. Nós estamos aqui aprendendo aqui na terça-feira, e eu falei aqui para a igreja, porque a igreja de Corinto, ela negava a ressurreição dos mortos, né? A igreja negava, e Paulo diz para eles: se vocês não acreditam na ressurreição, porque tem gente que prega isso, que você morreu, acabou. Então se vocês não acreditam na ressurreição, então vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou. E se logo Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Se Cristo não ressuscitou, a palavra de Deus é mentira. Não adianta eu pregar. Nós estamos vivendo uma mentira. Nós estamos pregando uma mentira. Mas Cristo, Ele ressuscitou. E por isso que Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar com Ele também. Sabe o que é diferente da nossa religião para as outras? A diferença da nossa religião para as outras, nós aprendemos aqui na terça-feira. Qual que é a diferença? É que você vai lá no Allan Kardec,
que no Espiritismo você vai procurar o líder do Allan Kardec. Não, o Allan Kardec, que é o líder, que é quem as pessoas seguem. Você pode ir lá no túmulo dele, irmão. Está lá os ossos dele, está lá o resto mortal dele, está lá, ele está morto, foi enterrado este dia. Eu quero te dizer, aqueles que idolatram Maria, você pode ir lá no túmulo de Maria, está lá, Maria morreu, Maria, ela foi sepultada aqui. Você vai para qualquer Maomé, você vai no túmulo dele e está lá, ele foi enterrado aqui, ele morreu, estava aqui. Mas eu te convido a ir no túmulo de Jesus, eu te convido a ir lá em Israel, lá em Jerusalém, e ver, ei, vai lá no túmulo dele. Sabe o que está escrito? Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A diferença do nosso Deus para os outros deuses é que o nosso está vivo. O nosso está vivo. E se meu Deus está vivo, ele merece adoração, ele merece glorificação. Nós não servimos um Deus morto no madeiro. Ele não está lá, a cruz está vazia e ele ressuscitou. Aleluia. Oh, glória. Irmão, posso dizer uma coisa? Se você disser assim, ai, pastor, eu não vou gritar, eu não vou adorar, porque eu acho isso aí muito patético. Se você passar um ano inteirinho sem dar um glória, ele continua sendo Deus. Deus não é carente da sua adoração. É que a adoração não é Deus que muda, é eu. É eu que preciso de adorar. Deus não é um Deus carente, irmão. Se você não der glória, vai continuar do mesmo jeito. Ele continua sendo Deus. Mas quem piora é você. Mas eu te convido, se você adorar, se você prestar uma adoração a Ele, pode ter certeza, milagre acontece, vida é restaurada, você é renovado. Oh, glória! Porque a Bíblia diz que esse homem está mendigando à beira do caminho. E ele ouviu o quê? Um barulho. E quando ele ouve um barulho, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí alguém diz para ele o quê? Jesus, o Nazareno. Mas observa que ele não vai falar de Jesus Nazareno. Ele vai falar Jesus, filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. Por quê? 3 nomes Jesus gostava de ser chamado. Primeiro, Jesus gostava de ser chamado de filho do homem, porque reconhecer ele como homem era reconhecer que ele era sujeito às mesmas falhas e paixões que eu e você, mas ele não se submeteu a nenhuma delas. Ele também gostava de ser chamado de filho de Deus, porque quando você chamava Jesus de filho de Deus, era reconhecer que a salvação, ela vinha pelo filho de Deus. Mas quando chamava ele de filho de Davi, glória, era reconhecer que estava escrito no livro do profeta Isaías, uma profecia, que da raiz de Jessé ia nascer aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Você está entendendo? Então reconhecer Jesus como filho de Davi era reconhecer quem está passando aqui é o esmagador da cabeça da serpente. Quem está passando aqui é aquele que está escrito no livro do profeta Isaías. Ei, Deus vai dar um sinal, uma virgem vai conceber e vai dar à luz a um menino, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Quem está passando aqui é o que está no livro de Isaías também, que diz: um menino vos nasceu e um príncipe se vos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele está passando aqui hoje. Oh, glória! Ele está passando aqui. O cego entendeu o que estava escrito lá em Isaías, porque o livro de Isaías é um livro messiânico. Aleluia! E ele entendeu que estava escrito lá, Isaías 60,
61 que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para libertar, para curar, para soltar aqueles que estão presos, aleluia, para soltar aqueles que estão cativos, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre ele. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Você que está preso no vício, você que está preso em algo que você não consegue se libertar, eu quero te dizer que quem está aqui é aquele que liberta, é aquele que cura, é aquele, eita glória, hoje nesta noite é noite que Ele vai libertar aqueles que estão cativos, aleluia, porque irmãos, era uma oportunidade. Jesus, ele não saberia nem quando Jesus iria passar de novo por lá. E quando ele ouviu, olha que coisa aqui, presta atenção. Quando ele ouviu, e ele perguntou o que está acontecendo, falaram: é Jesus de Nazaré. Ele começou a gritar: filho de Davi. Ele não perdeu a oportunidade. Ele era deficiente, sim ou não? Mas a deficiência dele não impediu ele de chegar perto de Jesus. Que a sua deficiência não venha impedir você chegar perto de Jesus. Ah, meu Deus da glória. Ah, pastor, mas eu não consigo me libertar disso. Isso não pode impedir você de chegar até Jesus. Aleluia. Tem muita gente que quando faz o apelo na igreja, vem para Jesus, aí eu não vou porque eu preciso me libertar disso. Você nunca vai, porque você está fazendo com que a sua deficiência te impeça de chegar até Jesus. E como que Ele vai trabalhar se você não colocar diante dele? Porque o homem por si só não consegue fazer nada. Mas o homem, quando levanta a mão, a Bíblia diz que quem passa a morar dentro de mim é o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, irmãos. Eu era pagodeiro, né? Pagodeiro, não é nada. E quando eu cheguei, meu pastor nunca pediu para mim sair do pagode. Congreguei ali, né? Junto com a Adria, né? A Luciene. Congregamos a primeira igreja minha. E eu cheguei lá, ele nunca falou para mim sair do pagode. Ele falou assim: continua fazendo o que você está fazendo. Quem vai trabalhar é o Espírito Santo. Aí sabe o que a Bíblia vê? Sabe o que Deus fez? Porque lá em João capítulo 2, Jesus vai ter uma conversa com Nicodemos. Capítulo 3, perdão. Vai ter uma conversa com Nicodemos. E sabe o que Jesus fala para ele? O vento sopra onde quer. Você não sabe para onde vai, mas você vê o efeito. Glória a Deus. Se você estiver aqui fora e bater um vento forte, você vai sentir só ele, né? Mas você não sabe para onde ele vai, sim ou não? Você não sabe para onde vai. Mas daqui a pouco chega a notícia, né? Olha, derrubou casa lá em Guatemi. O vento que passou aqui derrubou casa lá. Mas você só vai saber por causa do efeito. Aí minha esposa, ela orava por mim. O vento soprou. Aí quando eu estava na balada, lá no camarote, o vento soprou. Quando eu olhei para baixo, eu vi as meninas dançando funk. Eu falei: isso aqui é um inferno. A voz de Deus disse: é para lá que tu quer ir? Falei: a partir de hoje eu não quero tocar mais. A partir de hoje eu quero seguir Jesus. O vento sopra onde quer. Você não sabe para onde vai, mas cadê o efeito? Está aqui hoje, eu sou pastor para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o efeito está aqui por causa de um clamor. A deficiência daquele homem não impediu ele de chegar até Jesus.
Mas mesmo eu com a minha deficiência, eu ia para a igreja, eu ia buscar a Deus. Eu me lembro que quando eu chegava em casa mamado, chapadão, aí minha esposa dizia: é assim que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Aí eu falava para ela: mas eu não vou desistir. Vai chegar uma hora que Deus vai me libertar. Vai chegar uma hora que a minha deficiência não vai me impedir de chegar perto dele. Eu quero dizer para você, você com todas as suas falhas, você com todos os seus defeitos, Jesus me traz como profeta para dizer para você: não desista, não desista, porque eu vou trabalhar na tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou fazer um milagre, vai ter libertação. Meu Deus, eu estou sentindo a graça dele. A deficiência daquele homem não impediu ele chegar perto de Jesus. E ele começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí sabe o que fizeram? Pessoas que estavam com Jesus pediram para ele calar a boca. Pessoas que estavam com Jesus, porque a Bíblia diz aqui, ó, os que ouviram perguntaram, aqui ó, aleluia, 35. Os que iam à frente, versículo 39. Olha lá, os que iam à frente, sabe o que eles pediram para ele? Cala a boca, fique quieto. Repreendiam ele para que se calasse. Mas a Bíblia vai dizer que eles faziam o quê? Que ele clamava mais alto. Entenda uma coisa: quem é que precisa de milagre? É você ou os outros? Quem é que precisa de ter a casa mudada? É você ou os outros? Mas quando você estiver aqui, ó, firme com Jesus, quando você estiver, entenda uma coisa aqui, irmão: enquanto você estiver firme com Jesus, você estiver buscando, vai ter sempre gente para dizer para você: para que ir para o culto todo dia? Vai ter gente que vai falar para você: que adianta, você vai para a igreja? Sabe o que meus amigos falavam? Meus amigos zombavam, porque eu ia para a igreja, aí no domingo eu estava tocando pagode. Aí eles iam lá usar droga, eu ia lá, né, para usar também. Aí dizia: já vem o crente. Que adianta você estar na igreja? Não vai te libertar. Eu falei: mas eu não desisto, irmão. Aleluia. Porque quem é que precisa de milagre? Agora eu vou ficar dando ouvido porque os outros falam? Tinha uma musiquinha lá no mundo: eu não ligo porque os outros falam. Oh, glória, não é isso? É isso que tem que ser o cristão. Você está entendendo isso? É isso que tem que ser aquele que precisa de um milagre. Eu não estou falando viver de sacanagem, dizer assim: não, eu não me liberto mesmo, eu vou continuar na... Não, não é isso. Eu estou falando aquele que quer mudança e não tem força e não consegue. Ele não pode desistir. Ele tem que continuar lutando. Porque quando tu era do mundo, você lutava. Quando você queria alguma coisa, você ia. E porque quando chega na presença de Deus, ouve uma palavra contrária e já quer desistir. Aleluias. Mas quem precisa sou eu. Sabe o que ele fazia? Quem precisa sou eu. Então vocês estão mandando eu calar a boca, eu vou gritar mais alto. Sabe o que é isso? Eu ia para o culto só de domingo, só que agora também eu vou de quinta. Oh glória. Aí alguém tá gritando, tá enchendo o saco. Aí você diz: então tá bom, agora eu vou começar em terça também. Oh glória. Aí alguém vai começar a encher o saco e você diz: tá bom, agora eu vou para consagração. Tá enchendo mais, eu vou subir monte. Está enchendo mais, eu vou entrar no quarto, eu vou orar, eu vou me derramar, porque eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, eu preciso de milagre. Não desista, porque Ele vai mandar te chamar, vai mandar te chamar. Aleluia. Porque a Bíblia diz que quando ele gritava mais alto, quem mandou chamar ele? Quem mandou chamar ele? Jesus parou, versículo 40, e mandou que trouxesse o cego. Aleluia. Glória a Deus. Olha que coisa. Jesus parou. Coisa linda quando Jesus nos chama, né? Quando Jesus nos honra na frente daqueles que criticaram a gente.
na frente daqueles que diziam: isso aí é fogo de palha. E hoje sabe que eu glorifico a Deus, irmão? É quando eu olho o meu irmão que uma vez disse para mim: ei, você tá louco, o pastor deu a Bíblia para tu engolir, daqui a pouco, para, isso aí é só fogo de palha. Aí eu louvo a Deus por quando eu vejo meu irmão dizendo para alguns amigos que diz assim: eu me converti. Aí sabe o que ele fala? Eu só acredito se for crente igual meu irmão. Eu só acredito se for crente igual a ele. Aí eu acredito que você se converteu. Eu quero te dizer, Deus vai te honrar diante das pessoas que não acreditaram na sua mudança, que não acreditaram na sua transformação, que não acreditaram que você ia alcançar uma transformação. Eu quero te dizer nessa noite, o mestre vai mandar te chamar. O mestre vai mandar te chamar. E a pergunta para você hoje é: o que queres que eu te faça? Jesus mandou chamar ele. E Jesus perguntou: o que queres que eu te... Ué, mas ele não era cego? Jesus não sabia que ele era cego? Por que Jesus vai perguntar? Parece até piada, né? Ô Jesus, não, me dá uma muleta para mim. É lógico que ele queria enxergar, mas por que Jesus pergunta? Jesus pergunta para ele porque tem muita gente que diz querer uma coisa e na verdade está precisando de algo e fica pedindo outra. Ela não vai, ela quer ser curada, ela quer voltar a enxergar. Mas Jesus pergunta porque as atitudes dessa pessoa não condiz com aquilo que ela quer. Eu quero ser um pregador, mas não lê a Bíblia. Eu quero ter um ministério, mas não ora. É por isso que Jesus pergunta: você quer? Eu quero meu esposo na presença de Deus, mas não faz nada por isso. Pelo contrário, chega em casa, joga a panela, xinga, bate. A sua atitude tem que condizer com aquilo que você quer. Você quer isso? Então vá atrás disso. Faça, eu quero ouvir da sua boca. Aleluia. Porque ele tá, e outra coisa também, porque ele estava mendigando, sim ou não? Ele podia pedir dinheiro, só que o dinheiro acaba. Porque o que Jesus tem para te dar é que vai mudar a sua história eterna. Porque quando Jesus realizar e fazer você voltar a enxergar, você vai ter que começar agora a assumir responsabilidade. E tem muita gente que quer um milagre, mas não quer assumir responsabilidade. Porque ele vivia mendigando, não é? Só que se ele voltasse a enxergar, ele ia ter que trabalhar, né? Ele não ia poder mais viver de mendigância. Então, ou seja, ele ia ter que trabalhar, então ele ia ter que assumir responsabilidade. E Jesus está dizendo, junto com o milagre, vem responsabilidade. Oh, glória a Deus. Jesus, eu quero uma porta de emprego. Então Jesus abre para você abençoar a obra de Deus. Porque tem gente que faz assim, né? Não, Senhor, eu já vi tanta gente, irmão. Sou pastor da igreja aqui, nós vamos fazer 10 anos nessa igreja. Quantas pessoas, ai pastor, ora, porque eu vejo a obra carecendo, eu preciso dar o dinheiro, e eu estou sem trabalhar, e eu quero que Deus abra uma porta. Abriu uma porta de emprego. Já teve gente que disse assim: com o meu primeiro salário, pastor, eu falo assim, não precisa falar para mim não, meu primeiro salário eu vou dar a metade para Jesus. Amém. Chegou o primeiro mês, cadê? Não, cadê no culto? Aí sobe do culto, aí você fala: o que está acontecendo?
Ai, é que eu estou trabalhando muito, pastor. Está numa correria. É. Mas quando não tinha emprego, estava todo culto. Estava jejuando, estava orando. E fora aqueles que depois que Deus abençoa, aí começa a ver problema na igreja. Não é que tem problema, né? Ah, não, muito barulho, o som está alto. É sempre assim. Mas por quê? Não é porque tem problema na igreja, é porque ele não quer assumir responsabilidade. Ele assumiu uma responsabilidade com Cristo e ele não cumpriu. Mas Jesus pergunta: o que quer que eu te faça? Ele diz assim: que eu volte a enxergar. Se ele está dizendo que eu volte a enxergar, é porque um dia ele enxergou. Oh, glória, você pegou isso aqui? Jesus vai restaurar na tua vida aquilo que você era antes. Aleluia! Oh, glória a Deus! Alguém está dizendo assim: eu era tão intenso antes, mas hoje eu estou meio devagar. Jesus está dizendo: eu vou te restaurar hoje, nesta noite. Aquele que cantava não canta mais, vai voltar a cantar. Aquele que pregava não prega mais, vai voltar a pregar. Oh, glória! Algumas coisas aconteceram que te desanimaram, mas hoje Jesus está dizendo: eu estou restaurando, eu estou te dando vista de novo, eu estou te fazendo enxergar de novo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou te fazer enxergar de novo, eu vou te restaurar de novo. Aí a Bíblia diz assim, ó, que a Bíblia diz que ele tornou a ver. Só que quando diz ele tornou a ver, diz assim, aleluias. Jesus então, veja, a sua fé te salvou. Versículo 43. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguiu Jesus, glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ele voltou a enxergar e ele não parou, ele seguiu Jesus. Não receba o milagre, pare. Receba o milagre, prossiga. Porque Jesus não tem só isso para você. Jesus tem muito mais para te dar. Porque a Bíblia diz que ele seguiu glorificando a Deus. E se você ver o capítulo 19, a gente encerra. O versículo 1 diz: e entrando Jesus em Jericó. Olha lá. Jesus entrou em Jericó. Nós lemos o capítulo 18, 35, diz o quê? Jesus estava próximo de Jericó, né? Capítulo 18, versículo 35 diz que Jesus estava lá. E quando Jesus se aproximou de Jericó, o versículo 19 diz que ele entrou em Jericó. E o que nós vamos ver no capítulo 19? Jesus entrando em Jericó. E quem vai ver Jesus? Zaqueu. Ele sobe numa árvore para ver Jesus. E Jesus disse: ei, Zaqueu, hoje eu vou pousar na sua casa. E quando Jesus posa na casa dele, o que Zaqueu fala? Se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes. Aí o ceguinho que seguiu disse o quê? Eu sou o primeiro da fila. Ah, você não era? É muita revelação para pouco glória. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse: se eu defraudei alguém, porque se ele era mendigo, ele não tinha nem como pagar imposto. Você imagina o tanto que Zaqueu oprimiu esse homem, o tanto que Zaqueu fez com esse homem. E quando ele disse: se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes, o seguiu: eu sou o primeiro da fila. Ei, irmão, deixa eu dizer, esse é o benefício de receber milagre e não deixar de seguir Jesus. Eu recebo, mas eu sigo ele. Por quê? Ele não tem só isso para você, ele tem muito mais para você. Aquilo que o olho não viu, não subiu ao coração do homem, é que Deus tem preparado para a igreja. Quem crê nisso? Deus tem preparado para você, então não pare. Deus tem algo com você, então não pare. Deus tem algo, um milagre para fazer, não pare. Não deixe de seguir Jesus. Não
perca o benefício daquilo que Deus tem para você. Siga Ele, não permita que nada aconteça para te parar. Continue seguindo, porque tem milagre de Deus hoje. Tem milagre de Deus hoje. Tem milagre para a tua vida. Quem crê nisso aqui, adora Ele. Quem crê nisso, glorifica Ele. Quem crê nisso, que tem milagre, tem libertação. É noite de restauração. É noite de Deus te dar de volta tudo aquilo que você perdeu. É noite de milagre. Deus está fazendo hoje aqui milagre para aqueles que não enxergavam mais, para aqueles que estavam com os olhos fechados. Deus está abrindo os teus olhos hoje e mostrando para você: eu tenho coisas grandes para você. Eu tenho coisas grandes para você. Receba hoje da parte de Deus. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Aleluia. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Que Deus abençoe você que veio nessa noite. Saia daqui com essa posse. Toma posse da tua vitória. Amém? O que você orou aqui, o que você entregou aqui, Deus vai entrar com providência. E detalhe, minha esposa sempre levava aliança de compromisso para o pastor orar. Coloca na mesa e ora. Coloca o seu pedido, venha nas quinta-feira, pode colocar, que nós vamos orar e Deus vai entrar com providência. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, no domingo nós vamos ter culto com a família. Primeiro, eu só vou ver se vai ter a escola bíblica, né? Porque domingo é eleição, né? Aí tem um povo que vai votar, mas alguns votam longe, né? Aí eu vou ver com o pastor Marcos, aí eu ponho lá no grupo, tá bom, irmãos? Mas à noite o culto com a família vai ser vitória. Vote com consciência. Vigie, crente. Vote pessoas que tenham os princípios nossos. Nós não vamos colocar lá um pastor, tá, irmão? Não quero um pastor. Não, porque tem gente que achava assim: ai, mas esse camarada fala tão feio, mas eu não quero um pastor lá. Eu quero alguém que vai fazer algo pela nossa cidade. Entendeu? Que não vai aprovar coisas que não é princípio nosso cristão. Entendeu? Então, não é você escolhe quem você quiser. Mas a função de um pastor é orientar diante da palavra. Pastor, mas não, o povo de Deus não pode... Não, você é cidadão, irmão. E outra coisa, votar em branco não é coisa de crente não, hein? Você tem que exercer a sua cidadania. Cristão que fica, eu voto nulo, voto... Cuidado, irmão. Você é um cidadão. Você tem que exercer a sua cidadania. Jeremias capítulo 29, Deus vai dizer para o povo: ore pela paz da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Aí tem crente que diz: a política é do diabo. Aí o diabo tomou conta e agora a gente não consegue mudar. Aí dizia: a televisão é do diabo. Aí o diabo tomou conta, ninguém consegue mais fazer nada. A justiça é do diabo. O diabo foi lá, tomou conta, e Deus não deu nada para o diabo. A terra está aqui é para nós conservar. Por isso que nós somos luz do mundo e sal da terra. O sal conservava a carne naquele tempo porque não tinha geladeira. E quem vai conservar? A terra vai estragar, mas quem conserva? Nós, cristãos. Então é falta de conhecimento as pessoas terem essas atitudes de cristão. Aí dizia: a música é do diabo, né? Aí não tem nenhuma música boa hoje. Não tem. A igreja não preparou nenhum músico para fazer música boa lá. Você entendeu? Aí fica aí. Eu fico brincando, né, irmão? Como que as pessoas conseguem ouvir esses funk aí? Jesus. Se a gente falar para a mulher assim: ó, mulher, tu tá um pouquinho... Ela já mata nós, né? Aí hoje a mulher é chamada de cachorra e gosta. Com esses funk. Não dá nem para escutar direito. Né, irmãos? Então, a gente tem que preparar pessoas boas. Amém? Se coloque sobre os pés. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, né? E nós estamos aqui. E se você não tiver um candidato, tem um ali. Você pode pegar o papelzinho ali. Glória a Deus. Bênção do Senhor, tá bom, irmãos? Vamos exercer a nossa cidadania. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor falou.
Somos gratos a Ti, Senhor, meu Deus. E sabemos que a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Nós cremos na vitória, Pai, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, leva esse povo em paz. E que a deficiência deles não impeça eles de chegar até Ti, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Jesus, amém. Também está tendo oração das 5 da manhã às 6, né, Paulo? Das 5 da manhã às 6, quem puder vir, glória. Terça, não, é segunda, quarta e sexta, amém? É bênção do Senhor. Então amanhã, 5 horas da manhã, Paulo Henrique está aqui orando. Glória a Deus, eu creio que o Senhor vai fazer coisa extraordinária nesse lugar, amém? Receba a bênção, que o grande amor de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as 2 consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirma? Dizendo...